boa noite. Mais uma vez aqui no episódio quadro Mulher Essencial, aqui no Pod Orlando. E hoje nós temos uma convidada que vai representar tudo que uma mulher essencial representa. Ela é mãe, ela é esposa, ela é empreendedora, ela é doutora, ela tem uma história linda de vida, imigrante, de se reinventar, crescer, superar e viver com excelência aqui. Hoje, Ana Paula Curado está com a gente e ela representa exatamente a força da mulher imigrante, da mulher que vence, da mulher que não desiste. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Seja à vontade aqui, esse quadro é seu, onde Obrigada, queremos obrigada. escutar da sua história, escutar através da sua vida, quantas vidas você poderá estar compartilhando aqui, inspirando, né? Então, esse quadro Mulher Essencial é exatamente para isso, para a gente, juntas como mulheres, né? Nós somos mais fortes, no sentido da gente poder Ajudar a outra. ajudar a outra, estender a mão e compartilhar. Nossa vida de imigrante é tão desafiadora aqui, né? Mas conseguimos vencer, Claro. né? E a sua vinda aqui tem sido maravilhosa. Muito obrigada pela Nossa, sua obrigada pelo convite. presença. Obrigada por ter aberto esse espaço para mim. Obrigado por estar, assim, dando a mão. Porque é legal a gente ter essa troca, né? De mulheres, de querendo uma ajudar a outra. Então, muito Sim. obrigada por ter me Ai, recebido. que linda. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Ana Paula. Eu vou dar uma lida aqui, tá, gente? Para fluir. Então vamos lá. Ana Paula representa a força da mulher imigrante, né, que constrói, sonha, educa e vence. Sem abrir mão da fé, da beleza interior e da sua identidade. Nesse episódio de hoje, nós vamos aqui ouvir sobre maternidade, sobre cultura, fé, luta e conquistas, né? Nunca numa conversa real, vida real, história Vida real, né, real, Ana história Paula? real. E inspirando a sua vida, onde é cheia da presença dela aqui. Então, assim, seja muito bem-vinda nesse quadro, escute, pergunte, que a gente está aqui para somar juntas. Ana Paula, conta pra gente como foi, assim, aos 13 anos de idade, Nossa. tudo começou. Tudo começou. Eu vim com a minha mãe passar o Natal com as minhas tias e com a minha avó. E a gente tinha aquele período de ficar 30 dias e voltar. Só que quando chegou no final dos meus 30 dias, eu falei para minha mãe que eu não queria voltar, que eu queria ficar. A gente já tinha vindo em 91 para cá, para passarmos, para tentar a vida aqui. Só que depois de 8 meses a gente regressou, a gente voltou para o Brasil. Então eu já tinha vivido aqui antes, eu sabia como é que era a vida aqui antes. Sim. E a gente sempre gostou, né? Eu e meu irmão. Mas eu tava só com a minha mãe, quando a gente veio a segunda vez em 94. E quando ela falou, vamos voltar, eu falei assim: ai, mãe, deixa eu ficar, eu quero ficar. Eu tinha feito concursos no Brasil para passar para escolas. Que era concursado e eu não tinha ido muito bem e não queria voltar, porque eu via que no Brasil, há 31 anos atrás, era aquela coisa. Era tudo muito caro. O meu pai era engenheiro, nós tínhamos uma vida legal, mas era uma vida que eram 2 escolas particulares, era 2 cursos de inglês, era 2 atividades fora, e eu via que estava ficando pesado. E aqui, não, a gente tem a escola gratuita. Aqui a escola é de graça. Aqui, se você quiser fazer esportes depois da escola, é de graça. A escola investe, né? Sim, verdade. É muito diferente. Então, eu falei para minha mãe, não, eu quero ficar aqui. Aqui eu tenho mais... eu tinha mais segurança, eu tinha mais... liberdade, eu podia andar de ônibus, eu Sim. podia, eu tinha, era diferente a vida aqui do que a vida no Brasil, morando, a gente nessa época morava no Rio de Janeiro e era aquele caos, né? Sempre Sim. não podia sair, tinha hora para isso, tinha hora para aquilo. Então era mais difícil. Então assim eu fiquei. E Uau. foi ficando. Minha mãe passava um tempo comigo, voltava para o Brasil, e depois de um ano meu irmão veio, e aí a gente estabeleceu residência aqui nos Estados Que Unidos. bacana. E então você se apaixonou, chegou já. Ah, não, a gente já chega, né? A gente já chega apaixonado, a gente já Ah, chega. Porque é muito diferente, né? Aqui tudo. Aqui, do jeito americano, mas tudo anda. Aqui tem ordem. Aqui ninguém joga coisa na rua. Sabe? Aqui as coisas são limpas. Aqui o povo cuida. sim, é maravilhoso Sabe? se Então é viver, muito né? diferente do que a Sim. cultura, infelizmente.
dos nossos conterrâneos brasileiros, que Sim. ninguém tá aí para nada, ou o pouco que tá faz a parte e o outro não faz, então é muito diferente. Eu Sim. vejo assim, pelo menos Sim. assim eu tinha essa E imagem. com 13 anos você já tinha toda Já, essa mentalidade. para você ter uma Uau! ideia, eu não sabia que eu ia ficar. Não era Aham. plano de eu ficar, mas eu não deixei Sim. nada que eu queria no Brasil. Eu Sério? trouxe tudo o que eu queria. Os meus tênis prediletos, eu não... E quando foi que minha mãe falou assim, ok, você não vai voltar mais? Eu falei assim, não. Ela falou assim, o que que você quer do seu quarto? Eu falei assim, não quero nada, pode dar tudo. Uau! Eu não fiquei com Determinada nada, desde determinada. sempre. Eu trouxe os meus bibelôs que eu queria, eu trouxe os tênis que eu queria, e o resto, ela deu tudo. Ela doou tudo pro orfanato e nunca... Ela pegou algumas Barbies, trouxe, depois eu dei Sim. para minhas primas, para minha prima, e... Sabe, ela trouxe meus papéis de carta, essas coisas, Sim. mas nada mais. Eu não pedi mais nada. Ela falou assim, pode se desfazer de tudo. Uau! E Ana Paula, aí você estudou, a gente vai conversar um pouco Claro, sobre claro. todo o seu desenvolvimento, mas eu vou lá para frente para depois Daí pra voltar, trás, tá? isso, claro. É, como é que foi essa paixão, né, pela Da medicina? medicina. Como é que foi Olha, tudo isso, assim, às como isso vezes a começou? gente acha que é a gente que escolhe a medicina, mas é a medicina que escolhe a gente. Desde quando eu me entendo por gente, eu gostava de ir na farmácia. Lembra a farmácia de antigamente no Brasil, que Sim. tinha aquele cheiro? Aham. Aquele cheiro, gente, aquele cheiro tão gostoso. E aquilo me Sim. fascinava. Então, Aham. onde a gente ficava muito, tinha uma farmácia. Eu sempre ia na farmácia, sempre ficava vendo o que estava acontecendo. Eu era Aham. apaixonada por aquelas caixinhas de remédio. E Sério? aquilo sempre teve em mim, de eu perguntar para as pessoas se estavam doentes ou não, o que elas estavam fazendo, o que estavam sentindo, daquele modo de querer ajudar, sabe? Aham. Eu sempre estava disposta a perguntar e a escutar. E Que eu sempre legal. fui assim, sempre fui apaixonada. Eu nunca tive plano B. Meu plano A era sempre me formar em medicina. Uau. Tanto que antes das torres caírem, em 2001, né? 2001, é. 2001. Aí eu ia para Cuba. A gente tinha umas amizades cubanas e Sim. eles tinham uma. Eu podia ir para Cuba e seria mais Uhum. barato para minha mãe me manter em Sim. Cuba, que era acho que $50 por mês. Eu ia ter Uhum. uma vida de princesa lá e ia estudar medicina. E Uhum. depois eu voltaria, eu já teria residência e seria fazer aquela papelada toda para oficializar o doutorado Uhum. aqui, tinha que fazer aquela burocracia, mas eu ia Sim. conseguir. Só que quando as torres caíram, a minha mãe ficou com medo Uhum. de o que ia acontecer. Sim. Aí ela falou assim, não, é melhor você ficar aqui. Uau. E E aí eu aí continuei, aí começou aqui. começou. Só que aí eu comecei na faculdade com 18 anos. Desde os 13 anos eu moro aqui. Meu pai veio nos visitar quando eu tinha 16, não conseguiu se adaptar, não quis ficar e a gente voltou. Então, desde os 16 anos, eu não tenho mais um pai para ajudar, para nada, financeiramente, nada. Era sempre a minha mãe. Uhum. Então foi muito difícil. Então Imagino. a gente queria ter alguma coisa, a gente tinha que trabalhar. Sim. Então, desde pequena, desde quando eu cheguei aqui com 14 anos, eu trabalhava. Eu tinha meus babysitter da vida, fazia, tomava conta de criança. Depois, sempre estudei, a prioridade era sempre o Sim. estudo. Mas no final de semana, eu trabalhava. Eu tinha as crianças que eu tomava conta, que quando os pais queriam sair, me chamavam. Porque eu sempre fui aquela pessoa que tinha muita responsabilidade, sabe? Que sempre Sim. queria mais. Eu nunca... Sim. eu sabia o certo e o errado, eu sabia o que eu podia fazer e o que eu não podia. Então, eu sempre trabalhei. Então, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu comecei a minha carreira. Eu nunca quis fazer enfermagem. Eu falei, não, eu quero ser médica. Sempre determinada. Sempre determinada. Aí eu comecei. Só que quando eu tinha 20, quase 21 anos, eu conheci o meu marido. E aí, eu acabei que depois de 7 meses eu engravidei. E aí, tudo mudou. Sim. E aí, eu não pude Virou mais... mãe, virou esposa. Aí eu tive que mudar Sim. o meu roteiro, porque a minha prioridade já não era mais a medicina, porque eu sei que as pessoas que fazem Sim. medicina, elas têm que se dedicar, é 100%, você não tem como ter uma família numa faculdade de medicina, você não tem, tem pessoas que fazem, claro, tiro o chapéu para essas pessoas, mas é muito difícil, porque é um curso que é muito intenso e requer muito. Então, aí, a gente abriu companhia, a gente tinha companhia aqui de construção, eu ajudava ele. Então, eu continuava indo. Aí, acabou que, nesse meio tempo, aí eu mudei. Eu falei assim, já que eu não vou conseguir ser médica, eu vou fazer enfermagem. Aí, eu comecei a pegar os pré-requisitos, nasceu a Melanie, aí depois de 23 meses nasceu a Isabela. Aí, aquela coisa de criança pequena, isso e aquilo, eu ia pra escola, eu trabalhava, eu cuidava delas. E aquela
Sim. reviravolta de mãe, De com mãe. filho, com tudo. Exato. Então elas cresceram sabendo que eu sempre estudava. Uau. Minhas filhas não me viam sair pra balada, elas me Sim, viam estudando. 8 horas da noite, que eu falava assim, eu não vou tirar o meu tempo com elas, tem que ter o tempo com elas. Então eu ficava até 8 e pouquinho com elas, depois de 8h30 elas tinham que ir pra cama, porque eu tinha que fazer minhas outras coisas, eu tinha que Sim, estudar. sim. Então aí eu ia fazendo as minhas legal. classes e tudo. Sim. E final de Que semana. fantástico, que fantástico. E É. hoje você está à frente da Da clínica, clínica, que é... sim. Qual é o nome da clínica? Radiant Aesthetics and Wellness. Uau, fala um De pouquinho. radiante. Porque, assim, Uau. qual o nome que você gostaria? Aí eu falei assim, eu quero uma coisa radiante. Radiant, rádio, você tem que fazer um nome em Sim, inglês, né? aham. Então é radiant. Então é uma Aham. coisa radiante, que Uau. irradia energia, que irradia, sabe, saúde, coisas Sim, assim, sim. sabe? Eu gostaria de passar, porque eu sou uma pessoa muito alegre, eu já Aham. acordo feliz. Sim. Eu não Já sou encheu aquela. aqui o espaço Aí de eu alegria. gosto assim, eu gosto de muito, eu sou assim. E não é assim, às vezes eu trabalho toda quinta-feira com um psiquiatra, aí às vezes eu vejo ele no corredor logo de manhã, Sim. aí ele já olha pra mim, nossa, tudo isso a essa hora? Eu falo assim, as good as you're gonna get. Aí eu falo pra ele, é assim que tá, meu filho. Sim, bom demais. Ele fica assim, ai Jesus, é isso tudo mesmo? Aí eu, Maravilhoso, maravilhoso. Isso 8 horas da manhã. Sim. E aí fala pra gente sobre a clínica, o que a clínica oferece, como é que ela ajuda a eu comunidade. gosto de trabalhar numa saúde geral. Eu ofereço para as mulheres Papa Nicolau, exames de sangue, exames de rotina. Não só para mulheres, mas para homem. Homem não tem Papa Nicolau, mas tem os exames de rotina que cada um tem que fazer. Geralmente é uma vez por ano. Todo mundo deve fazer um exame de sangue. Por quê? Pra gente saber o que está acontecendo com a sua saúde. Se você começar a desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, a gente tem como pegar as coisas no começo. Então, eu acho assim, a gente faz esse encaminhamento ou esse protocolo de fazer exames rotineiros nas pessoas, nos pacientes, e a gente também faz reposição hormonal, Show. tratamos assim de botox, às vezes fazemos preenchimento, fazemos varizes, tratamos varizes. Sim. Que mais? A gente faz microagulhamento com radiofrequência. Deixa eu ver. Fazemos Mulherada, também uma coisa. completo, hein? É completo. Você tem que conhecer a clínica da doutora Ana Paula. Sim, e outra coisa também que está muito assim é a questão de perda de peso, da obesidade, tratamos obesidade, o nosso tratamento é mão em mão com o paciente, sabe? Sim. Eu falo sempre, em todas as minhas consultas eu falo, fazer tratamento de emagrecimento é você pegar um quebra-cabeça, cada um faz a sua parte. Eu quero que o remédio faça o trabalho do remédio, tem a dieta que vai fazer o trabalho da dieta, vai ter o acompanhamento com o acompanhamento médico, vai fazer, sabe, o exercício. Então, cada uma peça se encaixando na outra. Show. Só assim que funciona. Bacana. E onde fica a sua clínica? Fica lá em Clermont. Em Clermont. 25 minutos de Downtown Disney. Downtown Disney. Uau. E assim, na comunidade brasileira, como é importante, né? Eu tô falando Alguém assim... falar português, né? Isso é bom demais. E eu não sabia o quanto isso era importante, sabia? Eu achava que eu ia falar português só por falar português. Sim. Mas eu não sabia o quanto que eu poderia impactar a vida de alguém até eu começar a fazer. Sim. Porque como eu vim pra cá há 31 anos Sim, atrás, muito não novinha. tinha nada, muito Eu não novinha, tinha não tinha nada. Não E eu também não tinha tanto, porque a gente mudava muito, eu não tinha muito. Eu só ia pra médico quando eu realmente estava precisando fazer alguma coisa. Então, eu não tive tanto... mesmo sendo uma brônquio asmática paciente desde pequena, eu não... Meu pai via isso nos médicos, né? Mas eu não tinha que ir pra saber que o médico era bom, o médico era ruim, essas coisas assim. Mas aí eu fui vendo aqui a necessidade. Entendeu? E agora, com essa imigração enorme de brasileiros aqui, e essas pessoas já vindo com uma bagagem, entendeu? Então, a expectativa deles, quando eles veem um brasileiro, é maravilhoso. Eles querem E é um o mesmo tratamento totalmente diferenciado também. Totalmente diferenciado, totalmente diferente. Da Cultural, cultura. cultura. O médico americano não é
aquela pessoa é aquele cara crachá e pronto, entendeu? Não, o brasileiro não, ele já quer saber, quer conversar, quer aquele envolvimento, Sim. entendeu? Então é diferente. Tem esse E isso calor, pra, né? A isso, preocupação, né? isso, E o pra que que mim, isso você foi diz, uma assim, adaptação. para... E aqui, a vida, né? É. Time is money, todo mundo corre, não para, e muitas das vezes a saúde vai ficando por último, né? Isso. Qual é o conselho que você dá para o nosso povo brasileiro que trabalha? Nós Olha, trabalhamos, nós trabalhamos muito, mas precisamos. precisamos. Eu sei que a saúde aqui, em modo geral, não é uma coisa barata, mas é uma coisa que quando você tem algum problema, ela é muito cara. Muito caro. Então, eu acho assim, custo-benefício, você pegar $300, $400 por ano e fazer um exame, um check-up, é uma coisa mais essencial que você pode fazer quando você está num país que não é seu. Um país que você vem, você é Exato. imigrante, Verdade. entendeu? Verdade. Eu lembro quando a gente chegou aqui, eu usava muito a clínica da escola para fazer o andamento de Sim, como o você físico, estava, tudo. físico, porque eu era do time de natação, então eu tinha que todo ano fazer exame físico, Sim. então eu usava a clínica da escola para fazer esse físico para mim. Então, era assim, mas a gente não tinha 31 anos Verdade, atrás não pessoas para tinha. falar português para Não você, tinha. para nada, muito pelo contrário. Assim, quando você chegava, te falavam assim: "Não vá pro médico, porque você É. deixa lá um órgão para tentar pagar Exato. depois". Entendeu? E foi, Então, foi implantada essa essa, crença, isso, né? essa crença que é E muito aí cara. as E pessoas realmente, mas acabam. é muito caro. É Mas muito aqui caro. ninguém vai te falar que você não pode ir no hospital, Exato. entendeu? Verdade. Mas quando você vê depois a conta, é super cara. Muito Verdade. cara. E muito cara. Muito Ai, que cara. maravilha, gente, ter a Ana Paula aqui para cuidar da gente em Claremont. Olha, tá no Instagram? Temos Instagram, Ana Paula Curado 1. É o Instagram a Raja também tem um Instagram, mas eu uso mais o meu Sim, pessoal, que abrange mais. Eu tô botando sim. todos os meus. As minhas partes de educação alimentar, Que legal. posts de reposição hormonal, está botando tudo no E meu. como é importante essa questão da reposição hormonal? Nossa, e depois de agora Nós, que tá dessa quebrando vários idade. tabus, né, que Nossa, realmente estão maravilhoso. provando por A mais B que realmente a reposição hormonal, quando é bem feita e acompanhada por Sim, médicos, né? sim. Médicos que são capacitados para fazê-lo, que fazem corretamente na dosagem certa, não causa dano, muito pelo contrário, ele enriquece a sua saúde. Nossa, maravilhoso. Eu fico pensando assim, na época das nossas mães, as nossas Não tinha, não avós. tinha. Por quê? Quanto Porque sofrimento. há 30 anos atrás, eles começaram um grande tabu de falar que realmente estava causando câncer, estava dando vários problemas, e aí parou, por um bom tempo parou. E agora não, agora está quebrando isso tudo. Sim. Está saindo estudos falando que não, que é muito mais, é muito melhor você fazer um acompanhamento e uma reposição hormonal do que você esperar a falta do hormônio no seu corpo para dar outros problemas cardiovasculares, Uau. de circulação, outros vários problemas, de esperar fazer isso, que pode dar um problema muito pior. Muito pior. E qual é o conselho que você dá para a mulher que precisa da reposição, mas tem esse tabu de que tem medo de câncer, tem medo de um montão de Todo coisa? mundo fala, né? Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que fazer mamografia todo ano, depois de uma certa idade, né? Ou começar com 40 anos ou 35, se você tem algum histórico. Fazer Papa Nicolau, quando você tem que fazer, para você ver se você está com algum problema. Se você chegar no consultório com todos os exames de sangue, para a gente saber como é que tá as suas taxas hormonais, com os sintomas, e com mamografia, e se você tiver algum problema uterino com ultrassom, que a gente possa provar que você não tem nenhuma contraindicação para fazer a reposição hormonal, a gente pode continuar fazendo a reposição hormonal. Você faz a dosagem, você faz o cálculo da dosagem, bota uma dosagem que é apropriada para o seu corpo, você só tem a ganhar. Que legal. E tem várias formas, você tem várias formas. Você tem tratamento de hormônio em creme, em gel, em PET, tem várias coisas. Que bacana, isso é maravilhoso. Isso. Eu não consigo Não só viver mais pellets, sem. não é só pellets, né? Tem verdade. outra. Então, mulherada, vamos cuidar da energia, né? Sim. Cuidar da saúde. Às vezes a gente reclama daquela queda de energia no final da tarde. Principalmente quando tá nessa fase aí dos 47, 46, Isso. 48. Mas, ó, uma coisa que eu sempre falo para as mulheres também, você quer passar uma menopausa, uma pré-menopausa boa, vá fazer uma caminhada, vá fazer exercício. Ah, não tenho energia. Mas, olha, você acha que não. Mas se você fizer um bom treino de manhã,
e é outra coisa também que eu falo. Eu também passei vários anos da minha vida falando que eu não tinha tempo para fazer exercício. Eu era uma pessoa obesa. Eu pesava 256 quilos, eu cheguei a pesar 115 quilos. Uau. E eu não tinha tempo para mim. Sim. Até que várias coisas aconteceram, eu estava muito inflamada e eu falei assim, ou eu começo a tomar conta de mim agora, ou eu vou decair. O médico falando, ó, você não vai passar de 45. Uau. Entendeu? Por causa da obesidade. Obesidade Sim. mata. E eu comecei a pegar as rédeas da minha vida, fiz uma bariátrica, dei a volta, entendeu? Sim. E comecei a ver que o meu melhor tinha que ser dado pra mim. Exato. Eu tinha que arranjar tempo pra me dar o meu melhor. Sim. Ai, como que você faz isso? Ai, como você vai... É possível, né? Aí Você você amar, não, né? meu melhor tem que ser pra Deus. Não, seu Não, melhor tem que ser amar. você. Se Você tem que se amar. você se ama, Deus é amor. Então, se você consegue se amar, você vai tirar 45 minutos pra você. Sim, verdade. Sabe quando é que eram os meus 45 minutos? Era 6 horas da manhã. Eu tinha que acordar às 5:30 da manhã pra estar na academia às 6 horas da manhã pra começar a malhar. Porque esse de 6 às 7, ninguém ia me ligar. O trabalho não ia se envolver na minha vida, porque eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, o telefone começava a tocar e eu não tinha. Eu tinha que parar. Se eu começasse a malhar 8 horas da manhã, eu tinha que parar pra atender o telefone. De paciente, Então você disso, priorizou, esse é o meu Priorizei, tempo. aquele é meu tempo. E eu não vou negociar com ninguém, é E comigo eu mesmo. falando pra você, foi um divisor de águas na minha vida. Na minha vida emocional, na minha vida profissional, na minha vida, que coisas mais importantes da minha vida não eram minhas filhas. Era meu marido, era minha mãe. Então eu comecei a lidar com eles com mais amor. Sim. Com menos estresse, com menos, assim... eu não era tão aquela de avançar, sabe? Sim. Porque às vezes... da porta pra fora, você consegue amenizar, você às vezes consegue segurar a língua. Mas dentro de casa, no seu, onde todo mundo te conhece, você tá ali. E assim, as pessoas que a gente mais ama acabam sofrendo. Isso. Por causa do nosso estresse, da correria e tudo, né? E as minhas filhas começaram a se aproximar mais de mim, você acredita? Uau. E não era que eu sou uma pessoa ruim, uma mãe má, não. Mas às vezes elas perguntavam uma coisa e eu achava que aquela coisa... a correria, o cansaço, tudo isso, eu né? respondia atravessado, aí elas já não queriam perguntar mais, Entendi. entendeu? Uau. E quando eu comecei a fazer exercício, quando eu comecei a me conectar e fazer, às vezes, já sabe, fazia spinning, fazia musculação, cara, aquilo me deu uma energia. É maravilhoso. Entendeu? Sim. É muito bom. Que E eu falo pra todo mundo, você quer dar um revamp na sua vida, começa a fazer exercício. E especialmente na menopausa, quando você vai estar com falta de hormônio, sabe, com muita mudança, faça exercício, porque vai te ajudar. Sim. Porque eu vejo muita mulher reclamando que está muito irritada, entendeu? E você quando vai... puxa um ferrinho, faz uma caminhada, faz alguma coisa assim, você acaba se exaustando, entendeu? E você não vai ter nem sabe? Você vai deixando ali a sua raiva, o seu estresse, aí você vai mais calma. É maravilhoso. Endorfina, peace love. É muito bom! Os hormônios começam a ser ativados, né? Isso. Ou às vezes nem são ativados, mas pelo menos você se sente melhor, você se sente mais produzido. Eu falo muito pra minha coach assim... Eu amo sentir a dor muscular. Porque eu falo assim, tem músculo nascendo de tem, fortalecendo. Tem. Então eu vou pra academia, quando eu volto no dia seguinte, tô com aquela dorzinha aqui, eu falei, valeu a pena. Valeu. Então é uma sensação gostosa de ver assim, o corpo revivendo, né? Sim, não, eu às vezes eu falava assim, uma coisa que eu não gosto de dor muscular, né? Então eu não gosto, porque eu acho assim, a gente já tem que abdicar de tempo pra malhar, e aí a gente tem que causar dor depois. Aí depois ter dor, tipo assim, quando era gorda era dor, quando é magra é dor, quando malha é dor, quando vai fazer um esporte é dor. Quando que não vou ter dor? Aí eu ficava, aí tinha que fazer isso, fazer aquilo, mas aí você acostuma, e é bom malhar. Eu tô vendo que você tá fazendo exercício, Nossa, eu adoro. E outra coisa, como é que você se sente? É outra vida. Maravilhoso, é o meu tempo, eu faço também, tem que ser de manhã, onde é só o meu tempo. É só o meu tempo. Eu dou o meu melhor pra mim. Como você consegue? Eu preciso me amar. Pra me amar, a minha família, eu preciso me amar primeiro. É aquela coisa, até na saúde, as pessoas falam assim, você gosta. Não. Quando você tá com o avião caindo, quando cai aquela máscara, o que eles falam pra você? Sim. Primeiro você tem que tomar conta de você. Porque você é viva, você toma conta dos outros. Você pode socorrer. Né? Você não pode socorrer alguém quando porque a pessoa não vai saber cuidar de você. Exato. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que botar a sua máscara primeiro.
o seu auto-amor. E Sim. depois que o seu auto-amor tá aqui, você cuida do Exato. próximo. Nossa, maravilhoso. É como eu vejo, Sim, é sabe? maravilhoso. E Ana, vamos lá. A força das mulheres da sua família, né? Eu Muito conheci um pouco grande. sua mãe, Isso. maravilhosa ela, um beijo pra ela. E assim, quero que ela venha aqui também, que tem Nossa, bastante ela tá história para Nossa, tem compartilhar com a várias gente, histórias. Aquela dali tem né? história. Você veio de uma linhagem de mulheres determinadas, Sim. né? Muito matriarcal, minha Sua mãe é família. um exemplo, né, de Muito. superação, de Olha, sabedoria na prática, né? E como essa base familiar, né, influencia a mulher que hoje você é. eu acho que tudo que eu sou, eu devo à minha mãe. Que nunca, nunca me deixou, que acreditou em mim. Uau. Enquanto o mundo, porque desde pequena eu sempre soube que eu era especial, com TDAH muito forte. Eu primeiro achava que eu queria ler. Aí eu aprendi a ler as palavras. E eu Aham. achava que eu sabendo ler, eu ia ser o meu ômega, meu alfa. Ah, E quando eu entendi que eu lia e não entendia, eu não compreendia que o sim. problema não era ler, não Aham. era didático, mas era compreensão. Eu Uau. lia e não compreendia nada. Uau. Aí eu tinha que ficar em muita, muita aula particular, muito Sim. isso. E a minha mãe não. A minha mãe sempre puxou muito de mim. A Aham. minha mãe sempre me botou nas melhores escolas. Como a gente viajava muito, porque meu pai era engenheiro, então a minha mãe sempre ia. Ai, ela escolhava qual que é a melhor escola dessa cidade. É lá que meus filhos vão. Uau. E ela botava. Então aquilo era muito puxado de mim. Sim, Porque sim. se para uma pessoa normal já era difícil, imagina para uma pessoa que tinha uma Sim, desabilidade. Hoje em dia sim. é uma falta de habilidade, né? Sim, Pelo menos isso. aqui nos Estados Unidos é uma É, disability, uma né? disability, é. Então para mim era difícil. Sim, Então era muita aula particular. Então eu sempre fui puxada. Eu sim. sempre fui. Eu acho que Extraindo sempre o teu melhor. sempre, 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 entendeu? Mesmo que eu Sim, ficava de recuperação, ela ficava em cima de sim. mim. Você vai passar. E Que sempre legal. passava. A importância, né, do A papel da mãe. importância. E ela acreditava muito. Minha Uau. mãe nunca desacreditou. Que A minha mãe era lindo. aquela mãe que, ok, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Então vai, vamos fazer. O que você precisa de mim? O que você quer? O que você quer da mamãe? Ah. Então, às vezes, era, vamos comprar uma calculadora que eu preciso para minha faculdade. Vamos fazer isso. Na minha faculdade de enfermagem, os primeiros 2 anos foi ela que me deu. Uau. Porque eu tive que parar de trabalhar, né? Porque Sim. é uma faculdade que requer muito também de você. Eu trabalhava só um dia na semana. E ela ajudou o meu marido a pagar. A minha faculdade, eu Sim. nunca peguei loan do governo Empréstimos. para pagar. Minha mãe pagou a minha faculdade. Sim. Eu botava no cartão Maravilhoso. e ela pagava. Uau, maravilhoso. Sim, então, assim, tudo que eu vejo, tudo que eu sou, foi muita força dela com as minhas filhas. Uma avó exemplar. Sempre ali, sabe? Paparicando. Minha filha, quando esquecia alguma coisa em casa, ligava pra minha mãe, porque sabia que se eu ligasse pra ela, ligava pra mim, eu ia acabar com ela. Ligava pra minha mãe. Sim, que Muito, delícia ter uma avó por perto, né? muito. Então, assim, pra mim, nunca foi difícil, caminhada foi, Sim. mas foi muito amenizado. Porque eu tive ela do meu lado. Ela Porque era eu e presente. ela. Meu Sim. irmão viveu. Meu irmão, com 18 anos, conheceu a mulher dele e voltou pro Brasil. Então só ficou eu e minha mãe. Sim. Entendeu? Entendi. Então era eu e ela. Então Entendi. Aí quando eu tive as meninas, era eu, ela e as E meninas. as meninas? Entendeu? Então Sim. ela fez a vida dela Aham. que ela ser ao redor das Sim, meninas, sim. entendeu? Ai, que lindo. Então ela sempre ajudou, sempre foi muito presente. E fala pra gente, assim, o processo imigrante, né? É muito desafio na nossa vida Muito. aqui, Pra né? todo mundo. Desafio, barreiras, né? Barreiras linguísticas, culturais, Discriminação. discriminação, Tudo o isso. emocional, né? Como nós somos afetados emocionalmente também. Muito. Né? Como foi pra você encarar isso, né? E tão nova, né? E com tanta coragem. Ai, eu sempre falava, eu chegava nos lugares, assim, a gente é diferente, né? Brasileiro é Sim. diferente, a gente chega com com aquela alegria, com aquela vontade de querer mais, de querer trabalhar, e você via, sabe? Sim. As pessoas, às vezes eu chegava no hospital, me davam, assim, os piores pacientes. Aí eu falava, não, tem que ser, a gente, não é que eu tenha medo, nem que eu não queira, mas tem que ser isso, tem que ser, todo mundo tem que pegar, entendeu? Sim. Você tem que dividir a cruz pra todo mundo, não é Sim. só uma, não é só você botar em cima de uma pessoa só porque ela não é nascida aqui, ela não tem olho Sim. verde, nem é loura, entendeu? Não, que aham. isso, não, vamos ter que... Aí eu falava assim, vamos ver como é que tá, eu chegava mais cedo, Sim. entendeu? Pra ver como é que tava o schedule, pra ver se tinha alguma coisa errada. Então eu sempre Uau. tinha que vigiar muito, entendeu? Sim, E sim. sempre soube dos meus direitos.
Entendeu? Eu Que sempre legal. paguei taxa como todo mundo aqui. Então, por que Sim. que eu só tenho dever, não tem, as pessoas não têm obrigação comigo? Não, temos obrigação também. Sim. Dever e obrigação. Eu não sou aqui melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Sabe? Eles tiram as taxas de mim como tiram a taxa de todo mundo aqui. Então, por que que eu Sim. tenho que ser diminuída? Diminuída, é isso aí. Mas eu também sofri. Eu sofri porque por muito tempo eu fui muito gorda, né? Então eu achava que aquilo ia impedir a minha carreira de alguma coisa, porque as pessoas iam me ver com outros olhos. Porque todo mundo vê a pessoa Sim. obesa diferente, né? Existe o julgamento, né? Muito julgamento. Então, eu lembro que meu primeiro trabalho de enfermagem, eu estava indo pra entrevista, eu falei assim, ai, Senhor, que eles possam me ver como eu sou. Não como eu sou por fora, mas como eu sou por dentro. Porque eu tava com medo deles verem por fora e não me dar o trabalho, porque eu ia Uau. pensar que eu era isso, eu era aquilo, eu ia ser mais Ia ser aquela capaz para pessoa. desenvolver. E Uau. acabou que a pessoa que estava entrevistando era o dobro de mim. Uau. E o mundo bota esses rótulos, né? Bota. E destrói Fui muito carreiras, propósitos, né? Muito. Uau. E mais por Que ser bom que você imigrante também, por com tudo. certeza. É autossuperação. Você tem que Sim. sempre se superar, porque é difícil. Não é fácil ser imigrante num país que você pode falar o inglês perfeito, você pode falar isso, mas eles sempre perguntam de onde você Vamos é. continuar sendo imigrante, né? Eu não sou daqui, né? Não adianta. Exato, é A gente verdade. não... E como é que foi esse processo da maternidade, né? Ai, ser mãe. Ser mãe nos Estados Unidos, cultura diferente da cultura que nós fomos ensinados, né? Então, eu trabalhava pro Florida Hospital, que era antigamente, que hoje em dia é Advent Health, né? E eu, com a Melanie, com 8 semanas, eu voltei a trabalhar. Uau. Porque aqui é assim, você não tem licença verdade, maternidade de não 6 tem. meses, né? É. Então, as contas começam a vir. Eu Sim. tinha o meu PTO, né? E foi acabando, e as contas vindo, porque as contas não demoram a vir e Sim. chegam. E eu tive que voltar a trabalhar. E aí, que minha mãe ficou com a minha filha. Uau. Minha mãe trabalhava de noite limpando ali na John Young, que era um condomínio, ela limpava o clubhouse do condomínio. Sim. E aí ela trabalhava de noite, ficava com a Melanie de manhã pra mim poder trabalhar. E Sim. assim foi. Voltei a trabalhar muito novinha, Aham. ela com muito novinha. Tive sempre a ajuda da minha mãe, não posso nunca negar a ajuda da minha mãe, da mãe do meu marido, das irmãs, né, do meu marido, das minhas tias, que Sim. sempre amaram as minhas filhas, Sim. sempre estavam ali por perto, sabe? Aham. Então, quando eu tinha que trabalhar, deixava com a minha mãe, ou se não deixava com a minha mãe, depois que eu mudei para Miami também, que eu passei um bom tempo em Miami, tinha minha sogra, tinha a segunda mãe da minha maravilhoso. mãe. Deus sempre levanta, Eu tenho a minha né? cunhada, né? Tinha minha cunhada, que é minhas filhas apaixonadas por Sim. ela, que estava ali também muito, muito viva na vida Sim, delas. sim. E hoje E eu hoje aprendi a dar valor. hoje suas meninas já adultas, 20, né? 22 anos. 22 anos. Quando ela olha para a mãe, né? O estudo, o esforço, a dedicação, o trabalho. Elas não podem nunca falar, ai, o que você via sua mãe fazer? Elas vão falar, me estudando. Estudando, trabalhando, correndo atrás, Sim. E entendeu? o que essas ações influenciou nelas? Olha, a gente sempre fala, né? Elas são muito trabalhadoras. A pequena, então, adora ver quando está trabalhando, ver o Sim. dinheiro, é super responsável. Sim. A mais velha é muito estudiosa. Sim. Muito estudiosa, quer sempre estar envolvida com a Porque escola. acaba o exemplo, ele segue, né? Isso. Ele vai Então elas nunca acompanhando. podem falar assim, ai, não, ela vai ver que não foi fácil. Sim. Que foi muita, eu tive Muitas que ter muita lutas. força de vontade, muita luta, entendeu? Porque eu não tive berço de ouro, não tive pai rico, sabe? Eu tive uma mãe muito determinada, que sempre trabalhou muito para dar o melhor para mim e pro meu irmão, muito mais para mim, que estava muito mais perto dela, e que sempre nunca deixou minha peteca cair. Não, vamos, minha filha. Vambora sabe? pra cima. Vamos E pra trabalho, cima. assim, o meu marido fala assim, no começo eu trocava, assim, de trabalho, depois na enfermagem, cada 2 anos eu tava vendo uma coisa melhor. Aí ele falou, você tá começando a se coçar, né? 2 anos já tá dando, cadê a sua coceira? Eu falei assim, meu filho, tá reclamando de quê? É um degrau sempre acima. Sim, sim. É sempre acima, eu sempre queria mais. A gente tem que crescer, né? Claro! Evoluir, Eu queria tá com crescer, eu não vida, queria estar saúde. estacada. Eu não gosto de ficar Sim. estacada em um lugar que eu não Sim. consiga crescer, Sim. ou que eu vejo que ali não tá. Porque eu amo trabalhar. Sim. Eu falava assim eu sempre falei, eu amo trabalhar em hospital. Mas eu nunca gostava de ver ninguém meu no hospital. Entendi. Mas ali eu me sentia bem, Se sabe? realizava. Um lugar, ali eu me realizava, eu gostava de estar ali. Então, eu sempre fui trabalhar, sempre corri atrás,
sabe? Acordava 6 horas da manhã para começar a estar pegando plantão. Não, 5:30 da manhã para estar chegando no hospital 6:45. Nunca trabalhei muito perto de casa. Sempre tive as Sei. minhas regrinhas, assim. Eu nunca E, queria estar tão perto de casa. Ana, com todas as lutas, aqui é um país de oportunidades, né? Com todas as Nossa, lutas, aqui Estados Unidos é um pai, é uma quem mãe. quer Quem quer corre crescer, quem quer atrás. determinar, não Que tem como não não tem chegar em como não algum chegar em lugar. algum lugar. Não tem. Eu Uhum. sei que às vezes você vê vários brasileiros chegando, Sim, aplicando para visto de trabalho, tem que sim, estudar, entendeu? Para visto de estudante, estuda, sim, trabalha, faz isso, faz aquilo, corre atrás. Por quê? Porque aqui aqui é muito acessível, você tendo um salário de $2, $3 mil, você pode pagar um aluguel, que uhum. a sua casa tenha ar-condicionado Geral, geral. Você sei. pode ir no mesmo supermercado que uma Uhum. pessoa rica vai, você também vai. Sei. Porque aqui é para todo mundo. Não tem essa Entendeu? Essa desigualdade, não tem, igualdade. A igualdade é é igual. igual, Tipo assim, eu vejo isso, Sim, sabe? tem, As pessoas podem ter a mesma chance, pode ter o sim, mesmo carro, sim. entendeu? Pode ter um E até carro superam muitas vezes, né? O muito. próprio americano, né? Sim. Assim, a garra, a disposição de se reinventar, ter que aprender outra cultura, outra língua, chega até em determinados lugares Sim, mais que altos do muitos que não. eles. Eu já tive também uma chefe que não que perturbava ela, Sim. que eu era A gente acaba sendo um canal de bênção de transformação, né? De puxar, isso. vambora pra cima, É, né? E eles ficam encantados com isso, né? ficam encantados e alguns também não Com gostam, porque inveja, né? Também. por quê? Como assim? Como Você veio da essa... onde mesmo? É, você não Você tá aqui pertence melhor do que eu, aqui. por quê? É, exato. Entendeu? Eu também já tive isso. A gente sofre demais, menina. E assim, como foi também sendo esposa, né? Também é um Ah, é desafio, um desafio. nossa, ser Olha, esposa. foi assim, ainda mais porque Esposa, mulher, a de gente veio de famílias diferentes. Eu fiz Aham, de uma família matriarcal, que eu fui criada pela minha mãe, vendo minhas tias, vendo sei, minha avó. E casei com uma pessoa que era totalmente diferente do que eu sei, fui criada. sei. Sabe? Meu marido foi criado como o centro de atenção na casa dele, porque ele era o Aham, único homem, aham, criado também com uma mãe solteira, com sei. 3 filhos, 2 meninas e um menino, Uau, e aham, e todas elas endeusavam meu marido. sei. E chega na minha casa ele, a gente se encontra, se apaixona Uau, e decide ficar junto. E, assim, totalmente diferente. Então, no sim, nosso primeiro ano, foi muito Deus na nossa vida. sei, Muito né? pastor indo pra nossa Sei, casa, fazendo reunião semanal com sei. a gente, pra gente tentar. Porque Sei, eu sim, achava que ele já sabia, comunicação sim. terrível, ele Aham. achando, Mas todo sabe? casamento no início, né? A Nossa, gente tem foi esses terrível. desafios, né? E quantos anos? 23 anos. Uau, Mas assim, aquela promessa, a gente nunca deixou. Muito assim, às vezes a gente estava para se separar, quase assim, mas Deus era tão grandioso, nunca deixou a gente que se lindo. apartar. E hoje, quando vocês olham assim pra trás, e aí? Ai, não, é muita luta, mas muita superação. Superação. Foi muitos altos, muitos poucos baixos, mas muitos altos. Teve Sim, altos também. sim, Ah, baixos teve, a gente já foi sim. muito baixo, A mas a gente gente. vive, né? Eu tô com 24 anos, 24 anos casada, né? Uhum. E assim, é um processo, né? Da gente E se olha só, outra entender, se coisa também que amar, se aconteceu na respeitar. nossa vida foi a pandemia, Sim. que Uau, nos uniu tanto. sim. Tanto, por quê? Na pandemia eu trabalhava, ele trabalhava, então a gente carregava a praga, né? Porque os dois, Hum, todo mundo parou e a gente continuou, porque sim. ele, no ofício dele, ele não para, e eu no Uhum, meu ofício não paro. uhum. Então, tipo assim, todo mundo alienou a gente. Sim, Então, a gente ficou muito eu e ele. Então, a sim. gente se redescobriu, Uhum, reforçou mais aquela camaradagem nossa, aquela sim, amizade. Que hoje em sim. dia a gente faz. Se a gente já fazia muito junto, hoje em Hoje, dia a gente quer estar quer estar junto. junto, é bom E é demais, né? diferente, né? Quando a É, gente escolhe estar junto, eu falo pra sim, ele, mesmo a gente se bicando, ter empreender uma clínica, tá trabalhando no meu próprio escritório, no meu próprio consultório, né, escritório, um próprio consultório, ele me ajudando, ele falou, sim, vamos, sim. entendeu? Eu tô do seu lado, É bom a demais, gente né? tá junto. Sim. Eu E falei, você querer sabe estar que... junto é maravilhoso, né? Porque, assim, muitos casamentos chegam nesse auge de 20, 24, 25 anos, os filhos crescem
Não, hoje em E dia hoje eu você que largo os escolhe, eu filhos. quero Eu estar falo, junto com ele, né? Foi a nossa não. história de vida, né? Hoje em Isso é dia, legal. a minha de 20 anos mora com a gente ainda, né? Então, às vezes eu saio com ele pra gente jantar, fazer alguma coisa. Ali por perto de casa mesmo. Aí ela tá assim, vocês estão então no restaurante? Você pode trazer comida pra mim? Aí eu, sabe? Ela que Conheço fica essa atrás da história, gente. hein? Elas que ficam atrás da gente, Aham, sabe? sim. Onde você vai? Eu falei, eu vou sair com meu marido, dá Ah, licença. Aí ele fala, vou chamar ela. Não chama, não, eu quero estar com. Aí eu falo, eu quero estar sozinha com o meu namorado. Aí ela fala, não. Aí ele fala, pai, né? Deixa ela vir. Eu falo assim, tá bom. viu, Melody? Não, mas ele sempre, Ah, eu falo muito legal. brincando, né? Sim, Claro que eu quero sim. estar com ela, cheirando elas É, e com tudo. certeza. Nós tá falando, a gente tá se olhou porque a gente vive exatamente Essencialmente a esse mesma momento. coisa, ou seja, o que acontece lá em casa não é diferente da Ah, casa de ninguém, sim, né? muito legal. E assim, a beleza e a essência da mulher. Linda, Ai, não perdeu, obrigada. né? Que às vezes a gente tá na luta, a gente vai se esquecendo a importância de Eu se me esqueci por amar, de 20 se anos. entender. Eu me esqueci por Uau. muito tempo. Eu casei, quando eu conheci o Glaudson, eu tava com 153 pounds e depois eu fui pra 200 e pouco, Hum, nos 23 anos de casado. Então foi assim, eu totalmente me anulei. Eu era muito estresse, então você vai acarretando muita coisa, você uhum, vai dando em cima da comida por muita coisa, e a minha comida foi minha fuga, né? uhum, Então, até eu assimilar que essa era a minha fuga, que eu tinha que realmente, quando eu cheguei no meu fim, no meu rock bottom, né, que uhum, eles falam, no meu poço, aí 30 dias depois eu tava numa maca para fazer minha cirurgia bariátrica. hum. E aí foi. Então foi toda essa minha esse meu comeback, né? Uhum, Essa minha volta. uhum. E hoje em dia eu não abro mão. Eu não abro mão da Uau. minha saúde. Eu não abro mão de ficar e não é por ser uma pessoa fútil, não é Uhum, não, não futilidade. é. É porque eu sei onde eu tava. Sim, E sim, onde eu tava, eu não quero estar nunca nunca mais. mais. E o que você pode compartilhar para muitas mulheres que têm se esquecido de si, têm se Olha, eu largado? sei que é difícil, porque eu já tive eu já tive onde vocês podem encontrar. Então é muito fácil você me ver hoje e falar assim, mas ela tá falando assim, não. Porque se você me vê como eu era antes e me vê como eu tô hoje, eu posso falar pra você que há esperança. Que se você pegar, se é perda de peso que você precisa, começa assim, eu vou perder essa semana, eu vou deixar de fazer isso e vou começar a fazer aquilo. Uhum, Fazer metas pequenas. Eu sempre achava que metas pequenas era para porque eu sempre vi o número mais alto, né? Eu tinha que uhum, perder 40 quilos. uhum, Então era muito. Era uhum. 90 e poucos pounds, era 100 pounds, era Sim. isso. Era muito. Mas se eu tivesse falado pra mim, não, eu vou tentar esse mês perder 4 pounds. E cada mês eu botasse assim, Uhum, sabe? sim. E Em eu, 12 meses já e eu me seria. abraçar. E eu Sim. falar assim, não, você é capaz, você vai conseguir. Então eu Uhum, falo pra você que tá me vendo, você é capaz, você vai conseguir. E se uhum, você quiser qualquer ajuda, me uhum, procura na clínica, eu posso tentar te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te uhum. ajudar com a minha história, Sim, entendeu? sim. Porque é muita superação, Uau. é muita força de vontade. Eu acho que a Uhum, gente, como mulher, tem isso dentro da gente. uhum, uhum. A gente já nasce guerreira, né? Sim, Porque bem, nunca nada é dado pra gente. A gente tem que verdade. galgar Tem tudo, galgado. entendeu? É. Então, eu acho assim, vamos nos dar a mão, vamos nos E ajudar. assim, você renasceu. Eu renasci. Renasceu. Uau. E hoje em dia eu sou muito feliz onde eu tô. Eu tô muito assim, deslumbrada de como eu consegui, sabe, chegar Sim, da onde eu tô, sabe? sim. E as pessoas falam, eu fico assim, às vezes eu falo surreal, às vezes eu olho assim, falo assim, baby, olha como é que eu tô. Uau. Sabe? Porque assim, É em lindo, né? O plena brilho no humildade, rosto. porque eu falo assim, olha como eu tô, tipo assim, meu Deus, Sim, olha o que a gente conseguiu, sim. entendeu? Uau. Porque ele também me deu muita mão, Sim, sabe? sim. Ele sempre, em todas as minhas cirurgias que eu fiz, porque quando você perde 40 quilos, tem que fazer reconstrução. Eu já Uhum, fiz barriga, já fiz perna, uhum. É um sabe? processo, É né? um Que você vai processo, você tem que se reconstruir. E você reconstruir. tem que estar com uma pessoa que esteja disposta a estar do teu Sim, lado, sim, sabe? Ele esteve do meu lado, ele foi sim. meu enfermeiro, ele me dava Uau. banho, Ai, que ele me lindo. ajudava a levantar, sabe? Que eu não Sim, conseguia, sabe? E querendo estar ali, sabe? sim, Porque sim. ele podia ter mandado, a gente podia ter pagado no Aham, Brasil, eu fiz todas as minhas cirurgias no Brasil, sim. eu podia ter pagado alguém para estar comigo, Aham. mas eu falei assim, não,
você vai ser meu A enfermeiro. importância, né? A importância de ter ele ao lado, ele né? querendo. E ele E ele querendo também querendo fazer estar ao lado. parte. Ele já fala, Legal. chega, não quero mais estar. Eu não tenho mais estômago, Paula, pra ficar do seu lado em coisa de cirurgia. Porque Sim, ele fica muito nervoso, sabe? É sim. bonito ver Imagino. ele Sim, a a preocupação, né? preocupação Se vai dele. dar certo, ela vai estar aqui Ai, cara, comigo, isso. né? E eu já falo pra ele, Imagino. nossa, se eu for, deixa eu ir, não fica. Não, não, imagina. E muitos sonhos, muita vida aí pra frente, né? Muita coisa. É, que legal. E ao renascer, quando você olha assim a vida daqui pra frente? Ai, eu quero crescer como profissional, continuar crescendo como profissional. Quero ir a lugares que as pessoas falam, não, você não vai conseguir. Eu vou conseguir, Vai. eu vou chegar. Que Sabe? Eu lindo. quero ajudar mais pessoas. Sim. Sabe? Eu acho que quando a gente pode, na medicina, fazer alguma coisa de bem, a gente tem que procurar sempre fazer o bem. Sim. Sempre querer ajudar. E eu gosto disso, sabe? Eu tenho, assim, planos. Eu tô vendo É uma muitas... missão, uma É uma missão de missão. vida. Eu tenho muitas colegas agora de trabalho de enfermagem que estão se formando em nurse practitioner também. E eu tô vendo, assim, o que a gente vai fazer? Vai fazer. Onde a gente vai comer? Como é que porque eu vejo muitas cidades sem nenhuma pessoa para falar português, sem nenhuma. Temos algumas brasileiros que são da enfermagem, estão agora virando nurse practitioners, que podem ajudar. Sim. Então eu falo assim, vamos nos unir, vamos Que tentar fazer legal. alguma coisa, vamos tentar ir para essa cidade um dia na semana, ir para outra cidade, sabe? Sim. São coisas assim, visões assim que meu marido fala, não, você tá viajando. Eu falo, não tô viajando, você vai ver. É missão. E aí É vai missão, levando, você vai querer vivendo. ajudar, entendeu? Maravilhoso. E outra coisa também que eu aprendi desde pequena, e foi assim, o não a gente já tem garantido. A gente tem que galgar pelo sim, Exato. sabe? A gente tem que galgar o sim. Verdade. E se você não bater, a porta não vai abrir. Não tenha medo de bater, bata, que a porta vai abrir. Vai abrir. Maravilhoso. E assim, o que você pode hoje compartilhar com as mulheres que estão chegando, estão começando a vida aqui? Ai, Mas aí passa pelo aquele filme, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vai. dar conta? Sempre dá. E é muito perigoso, né? Porque a gente vê muita mulher vindo pra cá com um casamento e assim, eu acho assim, a gente tem que se não só como mulher, mas como casal também, né? Porque a gente vê muito casal vendo e separando. Porque é muita o choque cultural, o choque de... Eu vejo, assim, muitas pessoas que também chegam e estão aqui pouco tempo, né? E você vem de uma estrutura do Brasil. Você vem de uma estrutura que você conhece todo mundo, sua vizinhança, a sua família, você cresce, nasce e fica no mesmo local, conhece todo mundo e você chega aqui, você tá numa terra diferente e você tá conhecendo pessoas diferentes de novo. Então, é muita adaptação, sabe? E às vezes, assim, dá uma mexida como mulher. Aqui também a mulher tem mais... A mulher aqui também trabalha e ganha, às vezes, toda a mesma... Ela tem as oportunidades, né? Tem muita oportunidade e, às vezes, ganha a mesma homem. coisa que o homem. E, às vezes, tem homem que não segura, entendeu? Isso. Da capacidade da mulher chegar aqui e ter um lugar também, entendeu? E se você é da área da saúde... Qualquer área que você chegue aqui e for, entendeu? Não deixe que o hoje... Entendeu? Mantenha você enclausurada e não pensar no amanhã. E não querer sonhar. Porque você tem que continuar. Tem que ver como você vai... Se você vem aqui com uma profissão, como é que você vai ter o seu diploma validado aqui. Não acho que o primeiro trabalho que você aceite determine o seu futuro. Sim. Porque muitas vezes a gente vem com a profissão lá e acaba tendo que fazer algumas coisas aqui, até você entender toda a cultura. E aqui tudo é válido. Isso é válido, né? Tudo é válido. Não é vergonha, não é vergonha, não é vergonha. Eu fui criada, minha mãe teve que fazer aqui, a minha mãe limpou muito quarto de hotel, minha mãe limpou muita privada, minha mãe lutou muito aqui para que eu não tivesse que passar por isso, sabe? E eu ajudava ela, claro, também não tem nenhuma coisa de não poder ajudar ela. Porque a minha mãe mesmo, assim, eu trabalhei sempre por muita companhia americana, trabalhei, sabe, a maioria dos meus trabalhos foram com companhias americanas. E eu via que minha mãe vivia muito mais do que eu. Minha mãe todo ano ia pro Brasil 2, 3 vezes. Eu demorei, para você ter uma ideia,
eu me tornei, eu já tive tive meu green card, me tornei cidadã americana, e há 6 anos atrás eu fui com toda a minha família para o Brasil. 6 anos Uau, atrás. por causa Da do rotina, porque quando você tem trabalho. dinheiro, você não tem tempo. Quando você tem tempo, você não tem dinheiro. E pra você ir pro Brasil, pra você ir, Sim, com a se você sair família, daqui, usufruir. você tem que pagar $500, $600 de passagem para 4. Uhum, Você tem que estar com as suas contas pagas. sim. Ter certeza que quando você voltar, as suas contas vão estar pagas também, Sim. entendeu? Então, toda uma organização Uma financeira. organização e que eu só pude ter 6 anos atrás. Uau, E tô aqui há 31 anos, uau. E como entendeu? foi ter ido ao Brasil? Ai, nossa, foi uma emoção muito grande, porque eu pude voltar à Aham. rua que eu fui criada. Uau, Eu fiquei em Copacabana. Eu levei minhas filhas, a gente foi pro Cristo. A delícia. gente foi para Curitiba para Sim, visitar minha prima, que é a minha segunda cidade, é Curitiba. E foi muito legal, que bacana. muito legal. A gente pôde, sabe, viajar Sim, com elas. E delícia, foi né? assim, e ela vê onde eu fui criada, onde eu fui à Onde praia, cresceu. que é onde, sabe? Tipo assim, antigamente, quando eu vim pra cá, era tudo tão grande, tudo tão longe, e hoje em Aham. dia é tudo tão pertinho, Sim, né? sim. Eu acho que, Verdade. não é verdade? Aí É, você vai pra um lugar que você, nossa, era aqui, falava, comemos pizza, comemos. sim. Revisitou a memória e construiu novas memórias com as Sim, com meninas. elas, e elas amam. Que As minhas filhas legal. comem farofa, adoram churrasco. A minha filha, É. sempre tive medo da minha mais velha, que a minha mais Ah, velha é super natureba, gosta aham. de fruta, gosta de vegetal, gosta de sempre, desde pequena foi Sim. isso. E eu falava assim, meu Deus, essa menina vai virar vegetariana. Ela vai parar de comer carne. Aí ela fala assim, Deus me livre, mãe, eu adoro carne, adoro Carne. churrasco. Pega assim, Churrasco come, ainda. é churrasco. Picanha. Picanha. A bichinha gosta de picanha, as duas. Que Comem carne como delícia. se E ninguém. como não gostar da comida brasileira, né? Nossa, e arroz, feijão, elas que Feijão. foram criadas, arroz, feijão, Sim, era, sabe? sim. Ah, Nunca sempre, faltou. nunca faltou. Delícia. Ana, tá chegando ao fim o nosso papo. Ai, obrigada. Que maravilhoso esse bate-papo. Como é gostoso, né, a gente compartilhar Nossas nossas histórias, né? histórias, Obrigado histórias por de vida ter, real, sim, vida real né? mesmo. E eu queria muito que você deixasse, se você pudesse deixar uma mensagem final, com uma frase ou um conselho, né, que marcou a sua jornada, qual seria? Nossa, ai, a gente fecha o olho e tenta começar a imaginar, né? A gente vê aquele filmezinho passa na nossa cabeça. Então, eu sou aquela que eu sou muito determinada. Eu acho que determinação e resiliência, Sim. de você não esquecer da sua essência, de quem você é, do Uhum. que você traz. Sempre saiba o que você apresenta na mesa. Sempre Sim. saiba sabe, o que você traz. Uhum. E valorize aquilo que você Sim, dá. Valorize a sua essência, valorize quem você é. Porque aí você nunca vai deixar de acreditar em você, verdade. sabe? Mesmo por todas as tribulações que a gente passou, eu sempre tive muita fé em Deus. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Uhum. Nunca deixou faltar nada pra mim como pessoa, Uhum. sabe? Sim. E ele sempre me guiou muito Uhum. por onde eu não deveria estar, tirava pessoas do meu caminho, colocava outras. Eu às vezes me culpava muito, sabe? Porque como eu tive filho muito nova, eu tive que reajustar Uhum. a minha vida pelas minhas filhas. Sim. Então eu me cobrava muito, não Uhum. por elas foram Sim. bênçãos na minha vida. Sim. Sempre falei para elas que elas são bênção, mas por mim. Só que quando a minha filha cumpriu 18 anos de idade, eu estava no hospital onde ela nasceu, já formada em enfermagem, trabalhando, Uau. executando o que eu estava, e eu entrei lá como enfermeira para Uau. tratar de um paciente. E eu me dei conta, e Deus falou comigo, tá vendo? Uau, Ana, que lindo. Onde eu queria que você estivesse, Estivesse. você está. Pode ser no seu tempo, mas no tempo meu você vai saber que aquilo é para você. Sim. Uau. Entendeu? Ou seja, mesmo eu passando por tudo que eu passei, onde ele queria que eu estivesse, eu Eu estou. estou. Ou seja, elas nunca foram empecilhos. Uau, com certeza. Entendeu? Então, é coisas Maravilhoso. assim, sabe? Sim. Essas conexões assim, sabe? Sim. Que eu posso não. Presença. Esses presentes que Deus me Que dá. lindo. Então, qual a mensagem de Deus você pode trazer Eu amo para o Salmo nós? 23. Aham. Lindo. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E que se a gente tem isso no nosso coração, a gente Sim. consegue. Ele vai sempre cuidar de você, ele vai sempre estar te guiando, te guardando, fazendo você acreditar. Eu sempre fui muito, assim, aquela pessoa que tive muita fé, sabe? De falar assim, não, se é pra mim, vai ser meu. Agora, se Uhum. não é, não tem Não problema. tem.
alguma coisa Deus vai fazer pra mim Sim. e alguma coisa vai ser minha. Uau. Eu sei que, sabe, eu sempre fui muito assim, de acreditar. Maravilhoso. Eu deixo essa mensagem. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Confie. Uau! E Ana, o que que é? Você está no quadro Mulher Essencial. É Ai, uma mulher mulher, é a essencial. verdadeira mulher essencial. Compartilha pra Olha, eu gente o que é acho que ser uma mulher essencial. a verdadeira mulher essencial é aquela que teme a Deus. Aquela que tem Deus, que você pode não estar enfurnada numa igreja. Eu falo assim porque às vezes a gente tem algumas experiências. Você não precisa estar entre quatro. Você tem que estar com Deus dentro de você. Você tendo Deus dentro de Sim. você, você vai para qualquer lugar e você ali vai ser, onde você Vai colocar refletir, o né? seu pé, Uhum. ali vai ser, você vai criar raízes e você vai florescer. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho assim, você tem que ter Deus dentro de você para você Sim. fazer o bem pro seu próximo, Sim. para você... A gente tem que... às vezes a gente pensa que a igreja é só aquelas quatro paredes, né? Mas não, é muito mais do que aquilo. muito A igreja mais. começa dentro de você. Nós somos a igreja, A né? gente, nós Aonde somos, fomos. onde Eu sou a igreja na fomos, minha casa, no meu né? trabalho, onde for. Né? Eu sou. Eu represento. Entendeu? Eu represento. Se eu represento Cristo, será que eu tô me comportando como Cristo queria que eu tivesse? Sim, então, maravilhoso. eu acho assim, Sim. sabe? E você tem que estar assim, você tem que estar ciente de quem é Deus na sua vida. Você sabendo quem é Deus na sua vida, você vai ser uma melhor filha, uma melhor serva, uma melhor esposa, uma melhor amiga. Maravilhoso, Assim. maravilhoso. A Bíblia mesmo fala, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente recebe essa Sim. sabedoria, esse discernimento para a gente poder representar esse Deus, esse Isso, Jesus, eu acho assim, a aonde mulher for, essencial né? é essa. Uau, gente, que lindo! Nosso papo chegou ao fim. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter me convidado. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade. Que lindo. Volte sempre. Ai. A gente pode conversar, pensar em Vamos outros... abranger Sim. outros canais de saúde. Isso, maravilhoso. Vamos fazer... Vamos sim. Vamos, vai ser um prazer. Ai, que ótimo. Seja bem-vindo, volte sempre. Sinta aqui o seu lugar também. Ai, obrigada. E muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Obrigada, mulheres, por ter participado com a gente. Olha quanta história, olha quanta vida, quanto valor, né, para você, para mim, para a gente juntas crescer, não desistir, continuar caminhando, porque essa é a nossa vida como mulher essencial. Mãe, esposa, dedicada, cuida de si. A mulher essencial, ela cuida de si, para que ela possa cuidar dos outros, né? Então, e acima de tudo, Deus, né, como a fonte onde a gente precisa buscar a inspiração para continuar caminhando, né? E sem ele, não dá para a gente caminhar. Então, muito obrigada. Sua história importa, né? Obrigada. E a sua história, mulher, importa. Compartilha esse episódio com mais mulheres para que nós possamos juntas compartilhar, dividir e juntas levar a mensagem ao coração daquela amiga que está precisando ouvir uma história real como essa, de superação, de vida, de sucesso, e que continua, e não para não, continua sonhando, porque enquanto há fôlego de vida, há sonho, a gente a superação. tem que sonhar. Exato. Verdade. Então, mulheres, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Ana. Obrigada. E nos segue aí na rede social, nos segue no Pod Orlando, segue a doutora Ana na Ana Paula Curado 1. Ana Paula Curado 1. E vamos junto. E vá na clínica da doutora, porque Sim, tem... estamos de braço aberto para recebê-las. Um beijo. Fica com Deus.